Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Entre Balões e Quadros, o seu clube de leitura da Black Company, onde a cada semana discutimos sobre mangás, manhwas, quadrinhos e manhwa e tudo mais dentro desse universo gráfico. A gente discute obras específicas ou debatemos algum tema desse mundo. No episódio dessa semana, vamos mergulhar no mistério sombrio de Monsters, de Naoki Urasawa. E além dessa obra fantástica, também é autor de Pluto, Billy Bat, 20th Century Boys e outras obras. Aqui comigo hoje então tá o Brian. Oi, galera. O K. E aí, seus lindos, estamos de volta. É isso, boa noite. E o GD. E aí, galera, vai ser uma honra estar sobre Monster hoje com vocês. Então, a gente escolheu então falar do volume 1, baseado na última publicação que ele teve, que foi pela Panini, que vai então do capítulo 1 ao 16. E basicamente a história de Monster vai acompanhar o nosso protagonista, que é o Dr. Kings, que em um dia fatídico vai escolher salvar a vida de uma criança antes da vida de um político muito importante. Só que essa decisão dele vai ser muito, vamos dizer, questionável no futuro, porque ele vai acabar criando um Monster, que é o nosso Johann Liebert. Quem quer então começar a falar da sua primeira opinião sobre essa obra, que pra mim é uma das minhas favoritas? Ninguém? Quem não briguem, gente. Não, desculpa, é que minha cachorra tava latindo, eu mutei, desculpa. Então vai lá, GD, começa você então. Sua primeira perspectiva e opinião. Alô, alguém? Desculpa, gente, desculpa. É que minha cachorra tava latindo muito alto, eu tava complicado. Mas vamos lá, eu começo então. Posso começar. É impressionante pra mim como Monster é uma história. Eu vou até usar uma gravação que a gente teve aqui, que ele é uma história muito fechada, automaticamente curta, mas ela é extremamente intensa. Traz personagens com questionamentos morais muito bons, de você refletir, elaborar e ver as consequências que isso pode levar a certo modo. Eu amo a escrita, amo o design, amo a montagem desse mangá. Eu particularmente conheci ele no ano de lançamento, até eu tenho a coleção da Conrad, né, da nossa falecida Conrad. Mas uma coisa que me impressionou e que de fato me chamou muita atenção no lançamento foi que ele foi o primeiro mangá que eu li que não tinha o Japão como foco, e sim a Alemanha. E não apenas isso, ele trouxe o personagem japonês para a Alemanha, ainda numa época de extrema importância, né, que foi a Alemanha dividida. Então isso já me chamou muito a atenção naquela época, e isso fez com que eu me interessasse ainda mais para entender se isso ia fazer parte ou não dessa narrativa, o que foi de extrema importância até. Quem quer dar sua opinião? K, Brian, quem quer puxar? Não sei, vou falar, vai. Cara, foi uma... Eu não sei, eu diria que uma surpresa, mas é porque eu não conhecia o mangá de Monster. Já vi algumas vezes, em algumas lojas, obviamente, mas não, sendo bem sincero, não era aquele mangá que me chamava atenção. Então meio que eu também nunca tive a oportunidade, tipo, não, vou dar uma chance, vou parar pra ler, vou ver aqui. Mas é como o GD falou, cara, ele tem um certo impacto, assim, bem fortezinho, na real. Até se você pegar no começo, mano, sei lá, de cara já dá umas... É literalmente um mangá da vida adulta, ó, você tem duas escolhas. Só que se você escolher a da direita, vai dar ruim, mas vai dar ruim pro outro. Mas se você escolher a da esquerda, vai dar ruim pra você. E aí, o que você escolhe? Aí, mano, mas eu nem comecei a ler aqui, entendeu? Tipo, primeiras páginas aqui. Que é isso, cara? Ele pega um negocinho mais sério, assim. E eu também achei interessante essa parte, tipo, ele traz o exterior, né? Que acho que isso, a grande maioria das obras tende a fazer isso, tipo, que nem, obras americanas, se passam em Nova York, né? A ilha de Manhattan, ou então Los Angeles, Japão, passa lá no Japão, e assim por diante. E dessa eles trouxeram aí a questão da Alemanha, né? Um japonês que foi pra Alemanha e tá tentando construir a sua vida lá. Ok, diferente. Começamos bem diferente dessa vez. Só falta você, Brian. Como é que você falou que o mangá ia mudar a minha vida? E põe um ponto no veremos novamente. Assim, você quer que eu já comece com essa brincadeira? Não tem polêmica hoje, não. Vou descobrir onde você mora, hein? Não, brincadeiras à parte. Também é meu primeiro contato com o mangá. Eu
conhecia ele do lançamento da Conrad, mas nunca foi um mangá que, em meio a tantos, me chamou a atenção para, nossa, preciso comprar e ler. Ainda mais quando eu vi que a sinopse era um drama policial. Naquela época não era algo que me chama a atenção. Naquela época, ainda hoje, não é algo que me interessa, porque eu cultuo muito mais ali o lado sobrenatural. Mas confesso que foi uma grata surpresa. Como o GD falou, eu gostei muito da narrativa dele. Tranquilamente daria pra ver uma série sobre. Se eles fizessem em formato de série, tranquilamente eu conseguiria assistir, porque ele é muito bem fluido, o mangá. Ele flui muito bem ali a história. Eu até fiquei dando uma risada, porque eu falei, caralho, tá acontecendo tudo muito rápido. Meu Deus, vai com calma aqui, a gente já tá no 16, 30 e poucos capítulos. Da onde você vai tirar a história aqui que eu não tô entendendo? Mas vamos aqui, vamos indo lendo aqui. E eu achei muito legal isso. Eu tô bem curioso, assim, tipo, a gente leu só até o primeiro volume, mas eu já fiquei bem curioso pra continuar lendo, porque eu fiquei tipo, você tá quase resolvendo tudo aqui. A gente só vai acontecer um drama policial aqui, ali, mas assim, dava pra resolver. Do jeito que você tá andando com a história, parece que você resolve isso aqui em 2, 3 volumes no máximo. Tem muita coisa. Então, aí eu quero saber o que é essa muita coisa que ele vai fazer. Se ele vai segurar bem essa enrolação aí que ele pretende fazer, porque eu achei muito, muito legal. Muito fluido. Confesso que alguns plot twists pra mim foi meio que... já tava esperando isso, mas não torna ruim. Isso não se torna ruim. Acho que ficou bem legal. O que o Brian falou, que eu acho que é muito verdade, toda vez que eu leio o Monster de novo, eu fico... Gente, isso aqui não precisa... É um roteiro perfeito pra escrever. Tudo nele é perfeito, assim, até agradaria até aquela gente meio cansativa que diz, eu não vejo coisa que tem, tipo, que passa no Japão, não sei o que, porque tem de todo, o elenco seria, tipo, tem alemão, tem japonês, tem não sei o que, porque depois, então, pra mim, eu não consigo descobrir por que ninguém faz uma série sobre isso, porque é muito roteiro de série. Nossa, tu vê os cliffhangers de cada episódio terminando assim, isso vai ficar pro próximo. É uma narrativa muito seriada, assim. Acho um desperdício não ter uma série de Monster. Há muito tempo atrás, o Guilherme Del Toro falou... Tem um filme, não tem? Sim, não tem anime. Sim. Tem na verdade tem um anime, mas teve uma repercussão, Vitória, que tu falou agora, vou até lembrar. Eu não vou lembrar se foi o Guilherme Del Toro, mas eu lembro que alguém sugeriu a ideia de transformar Monster em série. Era o Del Toro ou o Tim Burton? Eu não lembro se era o que eu não vou lembrar o que bloqueou eles. Eu não vou lembrar se era direito autoral, se o direito não foi vendido da maneira que ele queria, se o autor não queria. Eu não vou lembrar isso, eu teria que pesquisar. Mas foi cogitado. Então, daria uma... mesmo. É Guilherme Del Toro, né? Era pra ir de... Nossa, ia ser muito foda, porque... Nossa, HBO teria orçamento... Eu HBO teria orçamento fantástico. Nossa, que tristeza. Chorei agora, vou entrar em posição fetal, porque as pessoas não conseguiram saber a maestria que é Monster. Mas agora voltando pro mangá em si, eu gosto muito que ele já entrega, né, o que é o Johan. A gente já fica... O Brian falou da meio sobrenatural. Depois que... agora não tanto, mas ainda dá pra dar uma pincelada nisso. A maldade do Johan, ele é tão... Digamos assim, a minha visão é assim, que o Dr. Tema é a pura bondade, é a luz... Pura luz, assim, na bondade mesmo, e o Johan seria a pura maldade, a escuridão. Então ficaria Ele não é sobrenatural, mas ele brinca nessa coisa da maldade pura, assim, ao meu ver, assim, que eu fico nessa limiar da pura bondade e da maldade pura. Ele farta no yin yang. Assim, exatamente. Né? E aí os dois meio que se alimentam, assim, não sei se... Deixa eu só comentar algo antes da gente prosseguir pra essa linha de pensamento. Quando eu comecei a ler ali, que já começa Alemanha, 1986. Meu Deus, o mangá japonês cortando com manha. Isso aqui deve ter muitas polêmicas nisso aqui. Mas graças a Deus ele, assim, pelo menos até onde a gente leu, graças a Deus ali ele fugiu bem do assunto polêmico. Olha, eu não tive essa preocupação não, porque eu imaginei na época que ele foi lançado, se ele flertasse, ele não seria nem publicado. Acredito eu, né? Mas eu imagino. Então, quando eu peguei essa, bem na, acho que é a 4ª página, né, que já mostra ali, Alemanha, 1986. Eu pensei assim, cara, 86 era ali, 3 anos antes da queda do muro. E a queda do muro foi algo televisionado, mas não teve esse resquício de close errado, sabe? Então eu pensei assim, mano,
Eu fiquei curioso. Na verdade, não me deu preocupação, me deu curiosidade pra saber o que era. Então, aqui é o ponto, na verdade, é que assim, na época que lançou aqui no Brasil, a gente não tinha essa noção tão ligada, sim, entre Japão e Alemanha, entre o nazismo flertar ali com o Japão. O problema foi agora, eu pegando agora pra ler, sabendo de todas as polêmicas que a gente já teve, esses animes que flertaram com isso e as problemáticas que isso teve. Mas aqui... Tokyo Revenger é o grande ápice do... a swastika, né? Mas tem a swastika nazista e tem a swastika do budismo. Só que o uniforme que eles usam lembra o uniforme de guerra alemão. Aí eles levantam. Aí eu fiquei assim, vamos ver aqui por onde o Monster vai. Felizmente, ele conseguiu assim. Ele fez o nazismo, desviei. Quando tu lê mais de Urasawa, assim, do Naoki Urasawa, ele, basicamente, todas as obras dele tem um teor meio histórico. Billy Bat tem uma pegada assim. O 20th Century Boys, ele não tem uma pegada tão histórica, mas ele fala muito sobre culto, essas coisas de figura meio messiânica, de manipulação. Então, ele é uma figura que... Ele traz subtextos interessantes, é verdade. Ele tem subtextos interessantes e ele sempre vilaniza, vamos dizer assim, nas palavras. Ele não passa panos. E ele é a temática dele. O próprio Pluto, que é baseado na obra de Astro Boy, do Tezuka, ele também tem essa coisa de preconceito contra os robôs, essa coisa da inteligência artificial. Então, as obras dele, até agora as que eu consumi, que foi o Billy Bat, Pluto e o 20th Century Boys, elas têm a mesma são temáticas diferentes, mas tu consegue ver claramente que é o mesmo autor. Tanto é que depois que tu lê mais de uma obra, você começa a ver a Nina e o Johan Liebert em todos os desenhos dele, porque tem vários personagens que são iguais a esses dois. Mas qual que é aquele ator que faz todo mundo igual mesmo? O Fartail e qual que é o outro? Meu Deus do céu. É verdade. O Fartail que tem o Nasus, o Grey e a Lucy no Heavy Master. Nossa, sim. Eu amo One Piece, mas as mulheres de One Piece tem umas ali que são tudo meio parecidas também. Com os porque o Oda faz tudo baseado na mulher dele, você sabe, né? É verdade. Aí ele só vai mudando o cabelinho. Mas aí, como eu tava falando de Naoki, as obras dele têm essa temática bem forte de histórica. Muitas delas não se passam só no Japão e praticamente nenhuma se passa no tempo atual, assim. Ou ele passa muito no futuro, ou passa muito no passado. Então ele tem muito forte essa marca, assim, que tu consegue ver. E ele não vai fletar com bigodinho, então não se preocupe. Um outro bigodinho. Um outro ponto aqui, acho mas que tem um ponto. Pode falar. Desculpa, um outro ponto aqui bom pra pôr. Eu ressaltei isso no Vampers. O traço é muito bonito. A obra, ela é muito bem desenhada. Eu achei isso incrível. Eu acho que isso puxa muito. Ele tem muitos quadros que você for ver. Beleza, tem alguns que é só pra dar só pra mostrar ali, sabe? Como se fosse um relance. E você vê que o personagem tá só ali, o tracinho, beleza. Agora tem outros que tem muito detalhe, cara. Muito detalhe. E ele faz muito plano aberto também. Ele tem muitas cenas de um local muito amplo, assim, e tá tudo bem desenhado. Isso eu gosto. Na verdade, eu vou ser bem puxa-saco, porque eu gosto tudo de Naoki Urasawa. Eu sou apaixonada, então eu não posso falar que eu sou tendenciosa, mas eu acho que a história conversa muito com o traço dele, assim. Ela é pesada como tem que ser, mas também não é... Eu gosto de traços pesados, mas o dele não é tão pesado assim, não é, sei lá, um vilão de saga ou um berserker que às vezes chega a ser meio poluído de não saber pra onde olhar. Ele é bem lindo, mas é bonito. Eu acho que o G queria falar alguma coisa também. Não, eu ia falar uma parada que eu ia até complementar o que o Brian falou. O que me fez conhecer Monster, na verdade, foi uma mera coincidência até. Lá em 2006, até eu entrei na faculdade, e aí eu lembro que eu tava cansado de mangás que eu tava perdendo a edição. E aí, né, porque eu não tinha assinatura, era só ir na banca ou no máximo numa livraria comprar. E aí eu falei assim, cara, eu quero começar algum mangá do começo. Se eu soubesse na época, e eu tava apaixonado por Naruto, eu tava apaixonado por outros shounens que estavam bombando, se eu tivesse lido a sinopse de Monster dizendo que era um drama policial, eu não teria pego. Mas aí eu falei assim, cara, eu quero um mangá que eu posso começar do zero. Eu não me importei. Eu lembro que eu entrei na banca, peguei Monster, edição número 1. Era o único mangá que tava com a edição 1 lá. Aí eu peguei e eu li. E quando eu li, eu falo sem sombra de dúvidas, foi o único mangá na minha vida que a primeira edição me deixou espantado. Eu nunca li um mangá, até hoje, eu tô falando assim, ó, até hoje dos mangás que eu leio, a primeira edição me deixou tenso, boca aberto,
e que me deixou com vontade de ler todos os outros no mesmo dia. Nenhum mangá até hoje me fez isso. Eu concordo plenamente com você. E eu acho, inclusive, na minha versão, que essa coisa de drama policial não me pega, porque não me parece certo classificar isso, porque pra mim, o drama policial, tu precisa ter uma figura detetive, o próprio policial em si, e eu não encaixaria o tema nisso, porque começa que ele é médico. Ele é um suspense investigativo, só que Exatamente. Eu coloquei como drama policial porque a gente tem a polícia flertando ali com ele. Inclusive, preciso falar muito sobre esse filho da puta, mas a gente fala depois. Amiga, eu vou lhe dizer que se você achou ele um filho da puta agora, aguarde. Não. É verdade. Eu acho que só eu e a Vitória lemos tudo, né? Realmente tem personagens que vão surpreender ainda mais. Nossa, pelo Então amor de vamos Deus, começar a adentrar um pouco sobre isso. A gente já começou da atmosfera. Outra coisa que dentro da atmosfera que eu acho importante que a gente falou, eu acho que talvez Monster não funcionasse em outro contexto que não fosse a guerra ali, a divisão da Alemanha. Acho que o Johan sendo um alemão constrói o personagem melhor, que eu acho que se talvez fosse outro japonês não teria o mesmo teor, porque ele tem toda a base dele construída na base. Ele é julgado por todos quando você conhece por aquela figura angelical, que ele não é nada disso. Então ele usa essa máscara. Não sei se vocês me entenderam e concordam. Sim. Sim, concordo. Até pelo fato, porque como você falou, o contexto de se passar na Alemanha. Vamos supor ali, perto da queda do muro. E é porque eu não quero falar mais pra não dar spoiler das coisas, mas o que sabe aquele a gente comentou sobre ele não flertar, mas ele te traz um subtexto que te faz refletir e pensar sobre várias coisas que se encaixam na Alemanha. E como a Vitória falou, o Naoki, ele sabe trabalhar muito bem esse plano de fundo, né? A gente não é explícito, mas, cara, aqui, ó, olha só como é que isso aqui foi ruim e pode ser ainda ruim nos dias de hoje, né? Se você bobear, isso aqui pode voltar. É porque eu não quero dar spoiler, mas pra mim, por isso que eu acho que esse contexto de se passar na Alemanha em 86 é muito importante e se encaixa muito com essa narrativa. Então, uma coisa que eu tenho que pontuar é que eu não tenho essa sensação por agora, por motivos de... Até o capítulo 16 a gente não conhece o Johan direito. Então, eu não tenho essa sensação. Até porque, parando pra pensar, ele me lembra, nesses 16 primeiros capítulos que a gente leu, ele me lembra uma vibe do vilão de Dark Titan Black, que é um vilão ali mais misterioso, que você fica ali, querido, o que você tá fazendo aqui? O que você quer aqui? No final ele não quer porra com nenhuma, enfim. Então eu não tenho, com esse contexto de 16 capítulos, eu não tenho como falar, isso aqui funcionaria só na Alemanha. Sim. Porque puxando a minha base de Dark Titan Black, talvez funcionaria no Japão, mas talvez não no Japão realista, vamos por assim. Talvez em algo super fantasioso. É que eu falo que não funcionaria porque, por exemplo, o delegado, não é da KGB? É BBK. Isso, que ninguém gosta. O jeito que ele já tá querendo culpar o Kema, ele não tem muita prova, mas tu sente que é um pouquinho de ressentimento e preconceito. E xenofobia, assim. Então, foi o que eu falei. Ali, até pelos 16 primeiros, eu não senti isso. Eu senti mais que ele é só arrogante mesmo, sabe? Porque ele nunca perdeu um caso. E ele tá há 10 anos sem resolver o caso. Aí eu acho que ele já tá meio que, sabe? Foi esse filho da puta, eu tenho certeza. Porque eu acho que é mais ressentimento dele não ter resolvido o caso em 10 anos. Às vezes pode entrar até aquela questão de policial mesmo. Que você falou, não, eu preciso resolver esse caso aqui, porque senão, sei lá na delegacia, sei lá onde for, vai dar ruim pra mim, eu não vou conseguir mais nada, e eu preciso de qualquer jeito, não importa como, resolver isso aqui, tá na minha mão, e o que eu falar vai ser isso, vai ser a resposta, entendeu? Então mas eu já tive uma impressão diferente, porque tipo assim, se eu lembrar ele, pelo menos, né? Se eu lembrar de toda a trajetória dele nesses primeiros capítulos, em nenhum momento ele me mostrou uma expressão ou postura de fraqueza. Eu, tipo assim, eu não resolvo, eu preciso resolver isso. Em 100% do começo do mangá, o que ele me passou foi, eu sei de tudo. Exatamente. Eu sei. Tipo assim, e aí que vem... Então, mas pra mim não pareceu arrogância, pra mim parecia, no começo do mangá, né? Que eu tô falando no começo do mangá. Pra mim parecia que ele sabia de algo.
Ele só precisaria do momento certo pra revelar. Por isso dessa soberba dele, ele precisava, porque tipo assim, ele sabia de algo, mas não tinha como provar, entendeu? Era isso que eu senti quando eu li. Ele sabia, mas ele não tinha como provar. Então, mas a questão é essa, porque assim, que, ele flerta ali com, acho que talvez a xenofobia. Pelo menos ali, nos 16 primeiros capítulos, ele ainda não passou, pra mim, ele não me passou essa impressão de xenofobia. Ele passou realmente a questão do arrogante, tudo indica que é você. Porque realmente, se a gente for pegar por fora, porque a gente sabe o lado do Tena, porque a gente tá acompanhando o Tena. Mas se a gente for pegar do lado de fora, tudo indica que é ele, porque ele morre o cara que rebaixa ele de cargo, morre o cara que pega o cargo dele, morre o outro cara que era logo após o cara, com uma substância que talvez só um médico conhecesse, some os pacientes dele, aí depois de novo morre um paciente dele e ele vem com uma historinha meio furada de que aquela criança cresceu, agora virou um assassino e foi ele, aí você de fora, não sabendo o que tá acontecendo com ele ali, você vai ficar assim, acredito, tá certinho sim, inventa mais coisa aí. Então, mas eu entendo o ponto da Vitória. Não, então, foi o que eu falei, pode ser, a gente pode mas nos 16 primeiro capítulo, ele não passa isso, pra mim não passou isso, passou mas só arrogância, porque todas as provas indicam que é o Tena, e ele tem certeza absoluta, que nem quando acontece lá o assassinato do cara lá no castelo do Heisenberg, alguma coisa assim, se fosse eu, você não sabe que existe um outro assassino. Você encontra a gravata do cara, você fala o quê? Foi ele, cara. Foi ele, certeza absoluta que foi ele. Você tá entendendo? Não, mas eu entendo o ponto da Vitória quando ela comenta sobre a questão dessa jogada xenofóbica, desse pensamento xenofóbico do guarda, porque, tipo assim, eu realmente não tinha notado isso, mas agora com ela falando, eu relembrei do mangá, tô até com isso na minha mão aqui, os dois volumes, né? E aí eu percebi um detalhe que é muito importante, porque o detetive, ele tinha todas as fontes também. Ele tinha diretor do hospital, ele tinha pessoas que convivem com o Dr. Tema, ele tinha várias outras fontes para saber sobre índole, sobre histórico do doutor. Então o que acontece? Ele também abriu mão de não investigar a fundo o histórico politicamente correto do doutor. Ele preferiu tampar os ouvidos para isso e manter apenas que, cara, você é o único suspeito. Mas em nenhum momento ele tentou investigar passado, ele tentou investigar a conduta, o que ele fez, se... Cara, tinha um álibi. Ele tinha... Exato. Nem se o doutor Tema tinha, sei lá, uma multa de carro, sabe, em aberto, que não foi paga. Ele em nenhum momento demonstrou isso. Então, por isso que eu falo que a narrativa dele foi tão linear. Será que eu vou achar um ponto agora pra falar mal então de Monster? Porque assim, ele não mostra ele fazendo isso, mas quando ele chega no hospital, ele já demonstra que ele conhece o Tena. Ele fala, você então é o doutor promissor, aquele que todo mundo fala. E toda vez que ele se encontra, ele mostra que ele conhece muito bem o Tena. Ele fala sobre... Aí que tá, se ele conhece, por que ele... Não, mas você entende que se ele conhece... Mas se ele conhece, por que ele ainda não entendeu que o Dr. Tema não faria algo assim? Ele não se questiona. Em nenhum momento existe o questionamento dentro do detetive. É porque ele é o frio calculista. E outra, ele conhece porque na época que ele tava no auge, ia casar com a Eva, que era uma socialite, entre aspas, filha do presidente do hospital, então ela tava dentro da coluna social, então logo ele era meio que uma subcelebridade, assim, então ele tava dentro do meio, e a testemunha que ele usa contra ele, na verdade, é uma tendência que na minha crítica, vendo muitas séries policiais, não seria muito válida, porque teoricamente ela era alcoólatra, que era a Eva, no caso, naquela época, ela guardava ressentimento do réu ali, né, do culpado. Então ela não seria ela não foi a única testemunha. Ele sabia. E ele teve que ir atrás dela porque o broche que ele usa como prova é o broche que ela deu. Porque o broche está no nome dela. Era gravata, não era? Não, é um broche. É um broche da gravata dele. É verdade. É um broche. Não é nem pra ter o nome certo mesmo. Vamos então agora... É só aí que é o meu ponto, cara. O problema é que a narrativa ela é tão linear em cima do detetive que ele é feito pra vilanizar o cara. E é exatamente pra vilanizar esse detetive que eu também entendo esse ponto da Vitória falar. Cara, ele
pode ser xenofóbico, ele pode fazer isso por pura xenofobia. Aí vem o contexto, do contexto da forma como a gente lê, né? De quem tá lendo pode interpretar ou não. Mas eu entendi o que ela quis dizer. Pode ser, mas assim, pelo menos nos 16 primeiros capítulos, ele não me passou essa vibe. Sim. Pode ser que lendo mais, aí ele começa a demonstrar mais. É porque, querendo ou não, quando a gente já leu uma obra, a gente tem já uma consciência melhor. É que nem eu tava conversando com a Vitória sobre o Hikaru. A gente tá assistindo o anime conforme o lançamento. A nossa visão do Hikaru é totalmente outra, porque a gente já entende totalmente, a gente já tem a noção do que tá acontecendo ali. Então, como vocês leram, você leu já a obra toda completa, então pra vocês pode ser que tá, tipo, você já tem essa percepção maior porque você já conhece melhor o personagem. O Hikaru marcou nossas vidas, porque toda vez que a gente fala do Hikaru em algum momento. Cito toda vez. Netflix, por favor, patrocina nós e Panini também, porque, por favor, essa obra, ó. Sim, Hikaru. Olha, já que a gente tá falando bastante, vamos então adentrar nos personagens. Que até agora, temos 5 que a gente pode dizer que brilharam, que é o tema, obviamente, o tema e o Johan. Aí tem a Nina, temos a Eva e o filho da mãe maior que o Astrid. O cara não fiz questão de decorar o nome dele. Esse mesmo. Mas é esse mesmo. Quem vocês querem começar comentando? Vamos lá, Cá, você tá mais quietinho. Escolha um e comente. Ai, meu Deus. Eu vou falar. Desculpa, eu sei que isso é muito. Eu podia dizer padrão, mas sei lá. Referente do tema, mas vocês podem falar do tema também, caso tenha alguma coisa pra adicionar. Porque, porra, desculpa. No começo, claro, eu fui lendo só pra conhecer e tal. Aí eu já peguei, caraca, mano, o mangá do CLT médio brasileiro. O cara mudou de lugar, aí foi, tipo, foi pra estagiar, né? Ele falou que era um estudante, né, de medicina começando e tal. Aí a família dele tem um pequeno negócio no Japão e foi lá pra Alemanha, deram oportunidade pra ele, mas aí pra ele subir de cargo, tem aquele famoso, né, tem que puxar o saco ali do patrão, aí tá namorando a filha do patrão e tal, e não sei o quê. E vem a questão das decisões difíceis, tipo, putz, mano, estão falando que eu fiz coisa boa, mas deu ruim por um lado e estão me culpando, e ao mesmo tempo que, tipo, ele tinha aquela pressão também, puxa, eu fiz um ótimo trabalho, tá todo mundo me elogiando, só que foi outra pessoa que levou a vitória, o crédito. Então, tipo, poxa, e o que eu fiz? Aí eu falei, caraca, mano, esse aí... No começo deu uma puta dó dele. Agora com essa puxada de assunto do K, ele me trouxe um ponto que me deixou muito agora incomodado com o desenvolvimento da história do Tena. Porque eu não engoli essa história de eu vim do Japão porque eu sou o filho mais novo e os negócios da família vai ficar pro meu irmão mais velho. Você não poderia procurar nada da família fora ali dentro do Japão, você tem que vir pra Alemanha pra tentar um reconhecimento. Você acha que você sendo um médico bom, do jeito que ele já começa sendo um médico pica das galáxias. Não vai ter reconhecimento dentro do Japão, tem que sair do Japão pra ter esse reconhecimento. Achei muito séria essa conversa. Eu já tive uma outra interpretação, porque, tipo assim, pra mim, ele fez o que muita gente faz quando vai pra fora do país. Na verdade, a minha interpretação lendo, ele foi pra Alemanha conseguir uma experiência diferente. Tentar ganhar mais nome, tentar fazer um estágio fora do local. Não, tipo, cara, se eu sou grande, por que eu vou sair? Eu acho que o tema, quando foi pra Alemanha, ele não tinha idade e maturidade pra saber que eu sou um grande talento da medicina. E aí o que acontece? E aí eu vou concordar com o K, que me deu muita pena, porque a narrativa ela trabalha ao ponto do tipo assim, desde o começo que a gente conhece o Dr. Tema, até o momento em que a chave cai e que ele isso que eu achei muito legal nele. E eu me identifico de certa forma porque eu vejo muitas pessoas em volta que sofrem do mesmo negócio, que é o quê? Cara, você é muito bom no que você faz, sei lá, você pega uma pessoa que é um excelente vendedor, você pega uma pessoa que... Mas você não entende que você está sendo usado às vezes, como forma de marketing, como forma de promoção, e na verdade não é você que está sendo valorizado, é a sua mão de obra que está valorizando, sei lá, o ponto. E aí eu acho muito interessante quando o médico vira pra ele, o outro doutor que esqueci o nome agora, vira pra ele e fala assim, é interessante, né? Você tá bem relacionado com a filha do diretor, você faz a cirurgia, você operou o canto de ópera, mas quem fez o discurso levando crédito? E tudo mais. E isso eu achei
Eu senti um efeito sonoro na minha cabeça quando eu vi o quadrado dele com a cara parada, assim, ali. É verdade. Putz, isso me deu muita pena. Ele fala no mangá que ele não é porque ele foi porque ele é inexperiente. Ele fala até pro pai da ex-namorada dele. Ele fala, eu vim porque eu não ia ter chance no Japão. Aí eu fico assim, você não ia ter chance no Japão? Aí ele deixa muito entender em várias partes, que é quando ele fala sobre a família dele, que ele veio porque o irmão já ia assumir os negócios da família. Aí eu fiquei assim, você tá vivendo do negócio da família, você não podia fazer a mesma coisa no Japão? Ele deixa entender, pelo menos no começo da história, sobre isso, que esse é o ponto dele. Não porque Desculpa a ignorância. uma experiência fora, algo tipo, a gente vendo hoje em dia, em 2021, porque 2021 não, hoje eu preso numa pandemia. Meu Deus, você parou no tempo. Aqui, na verdade, eu acabei de procurar quando o mangá foi lançado. Ele foi lançado em 1996 e terminou a publicação em 2001, no Japão. No Brasil ele foi lançado em 2006, né? No Japão ele é de 96 a 2001. E, inclusive, até puxar isso falando que, caralho, é um contexto muito... Até hoje isso acontece, sabe? Tipo, pessoas... Porque ele foi lançado em 91 no Japão e em 89 foi derrubado. Não, eu acabei de procurar no Google, 96 no Japão, 2001 finalizado. Desculpa, 96 no Japão e, 7 anos atrás, tinha a derrubada do muro. É que assim, como o Brian falou, é que eu e o GD a gente já leu. Mas, volto pro meu ponto. Essa história precisa ser contada... Precisa. Concordo. Alemanha. Esse é o ponto. Não, mas eu ia perguntar. Desculpa a minha ignorância. Do que. Eu não vou lembrar, realmente eu não vou lembrar. É citado que negócio que a família dele tem no Japão? Eles têm é uma clínica pequena. Uma clínica, né? É, uma clínica familiar. Mas é que eu vou defender essa teoria que faz sentido esse desenvolvimento dele. Não sei se vocês chegaram a ver, por exemplo, o Takopi, que saiu agora há pouco. E bate na mesma coisa que tem uma família, 2 filhos, um filho mais velho, filho de médicos, em que o filho mais velho, ele é o top das galáxias, ele é o cara, porque ele vai assumir. E o menor, que é o que seria o tema nesse caso, ele é menosprezado, porque ele não tem muita importância, porque teoricamente... já tem alguém pra assumir os negócios da família. Então, como eu vi que é uma história muito semelhante, eu me trazendo, porque eu acho que está acontecendo ali, o que ele quer dizer é que ele não tem papel dentro daquele grupo social dele, porque já tem um filho mais velho que é médico que vai assumir. Então... Sim, mas ele não... O meu ponto é, ele precisa fazer isso em outro país? Ele só não pode ou mudar de cidade, por exemplo? Ele abrir o próprio negócio dele? Esse é o meu ponto, você tá entendendo? Existia a necessidade da Alemanha. E lá que o Japão é algo muito atípico, assim. Não sei se ele tem alguma coisa da cultura de... Decaiu. Oi? Já decaiu. Já decaiu. Mas enfim, enquanto eu vou avisar ele... Peraí. Quando você avisar ele, deixa eu ir no banheiro rapidinho. Vai lá. Voltei. O GD, se não voltar... Como a Victoria defende a obra dela. Vou defender até a morte. Monster é indiscutivelmente não pode ser dito como uma obra inferior. Não digo que é uma obra inferior, mas tem suas falhas. É uma coisa que a gente fala muito no K-pop. Não é porque o seu grupo tá fazendo algo ruim neste momento que eles são ruins. Eles só não estão numa boa época. Uma boa vibe. E não é porque eu não gostei que necessariamente é uma falha crítica. Acho válido. Não precisa, como é que se fala? As pessoas não precisam virar advogados do diabo. Vocês podem aceitar que pessoas fazem coisas ruins às vezes. E era o começo, como eu falei, é o começo, né, querendo ou não, é o começo da obra. Pode ser que o que ele pensava ali não era... Acho que não era tanto pra focar nisso, eu acabei focando, sabe? Eu vou descobrir onde você mora, já falei. Mas eu falei, é uma obra boa, eu gostei. Eu fiquei surpreendentemente... Mas... Surpreendentemente surpreso. Não, surpresos ou positivamente. Enquanto o GD não entra cá, e aí? Dê a sua opinião. Ai, meu Deus do céu. Assim, é que eu falo a mesma coisa do Brian. Nunca peguei pra Lemon. Também não é o tipo de mangá, mesmo se fosse anime, não é o tipo de mangá, anime, obra japonesa que não que me agrada, mas que me chama a atenção. Que você iria atrás por vontade própria. Não iria. A não ser que, um exemplo, se fosse um anime, se eu visse um trailer e tal, e eu gostasse do visual dos personagens, ou então o trailer ficou muito legal, pô, isso aqui parece da hora, vou ver, né? Mangá já é mais difícil, muito mais difícil
pegar pra ler. Tipo, não, esse aqui eu quero ver. Então, sei lá, e eu não conhecia, eu não sabia nem do que se tratava Monster. Quando eu comecei a ler Monster, sendo bem sincero, minha palavra de leigo aqui, eu jurava que por algum motivo os cachorros começaram a latir. Acho que deu. Deixa eu ver, ainda tá. Doguinhos. Dogs. Que não Os participaram. dogs. Eles querem falar sobre Monster. Eles querem falar de monstro. E aí? Acho que tá esperando o Todd parar. Não sei, é porque eu não sei se vai atrapalhar tanto, assim. Enfim, acho que agora A talvez. gente é um podcast pet friendly. Aham. E deixa eu ver. Eu tava falando quando eu comecei a ler, bom, bem leigo, eu jurava que Monster e tal. E algumas poucas capas, né, do mangá que eu já vi em algumas lojas e tal. Sei lá, era alguma coisa sobrenatural, era uma história que realmente talvez pudesse envolver algum tipo de monstro. Ou não sei, sabe? Algum fenômeno que eles pudessem, mesmo que não fosse uma pessoa, mas algo que eles pudessem vamos chamar de monstro, né? E esse ocorrido aqui vai ser, nossa, o monstro. Mas eu não imaginava que seria algo, sei lá, policial, investigativo. Agora vamos avançando vamos falar, a gente falou do tema do seu maior antagonista, o nosso Johan, que não conhecemos muito. Esses primeiros 16 capítulos é basicamente um disse-me-disse de quem é essa figura, que a gente vai sendo contado através da visão de outros, mais do que ele aparecendo em tela. Quem aí quer puxar? Eu acho que assim, nem você falou, a gente sabe muito pouco sobre ele. Uma coisa que eu falei pra você, alguns plots pra mim foram muito previsíveis. Quando teve a cena que é quando logo aparece morreu os pais, só sobreviveu a irmã e o irmão tá com um tiro na cabeça. Eu fiquei assim, tá meio suspeito isso aqui. Eu tenho certeza que não foi a menina. Aí eu fiquei meio... Eu suspeitei já dele desde o começo, mas eu falei assim, não vou levar essa teoria pra frente porque eu sempre erro. Pois eu não errei dessa vez, eu fiquei assim, interessante. O que eu acho que me pegou meio desprevenido foi ele ter matado os médicos. Isso me pegou meio tipo, mas ele não tava em coma, gente? Como ele matou? Ele acabou de voltar do coma e já matou, gente. Por um segundo, você falando isso, Brian, por um segundo eu lembrei um pouco de... Ai, meu Deus, de... Alô, tô me vendo? Agora sim. Não, a internet deu queda, do nada. Aí não entrava nem no celular. Aí eu tive que reiniciar o modem. Estamos falando de Johan. Pode... Manda lá. E aí o quanto me lembrou Akira, sabe? Aquele lance de poderes psíquicos e... Pô, o cara tá todo enfaixado ali na cama, deitado, todo ferido e... Porra, que isso, cara? Olha, não passou na minha cabeça, porque eu peguei, assim, eu já tava lendo meio, tipo... Eu já tava lendo meio que falando... Isso aqui é muito realista, eu acho que não vai ter nada sobrenatural. Queria eu? Sim, queria. Sim. Mas já tava com o pezinho ali na realidade. Eu fiquei, tipo... Na hora que ele fala assim, não, fui eu. Eu fiz assim, pô, você tinha 8 anos de idade, cara. Pelo amor de Deus, tá louco? Enfim. Às vezes ele está louco, sim. Então, pela história ele parece estar louco. Mas não é esse nome que a gente vai usar aqui. Mas... pra mim ele é o famoso... Eu fui corrigido uma vez. Não é um psicopata, mas ele é psicopata. Psicopatia, na psicologia, a pessoa já nasce com a psicopatia, né? Ela já nasce sem a chavinha do que é certo e que é errado. Os sentimentos dela já é mais frio desde quando ela é criança. A verdade é que o Johan e a Nina é Ruth e Raquel da novela brasileira. Só digo isso. Eu vou passar que eu não peguei a referência. Eu peguei. Obrigada, gente. Obrigada. Eu sou dessa época. Obrigada. Não fui a velha sozinha. Obrigada. Eu nunca fui muito fã de novela desde pequeno. Eu também não sou. Eu também não gosto de novela nem um pouco. O problema é que não tem como você não assistir quando seus pais assistem. Aí tu pega. Eu tinha como não assistir. Enfim, então, Johan GD, o que você fala do jogo? Então, eu particularmente acho ele um personagem incrível, principalmente porque foi comentado aqui agora, sobre o que ele é de fato, né? Eu na época, eu tava na faculdade, eu fiz algumas cadeiras de psicologia, né? E foi bem na época que eu comecei a ler Monster, né? Eu tava realmente lendo Monster. E pra mim, quanto tempo passava, mais eu queria saber sobre os personagens. A princípio, e assim, eu não vou dizer que eu não tive essa impressão de, pô, será que é algo sobrenatural? Uma criança de 8 anos conseguir fazer o que ele fez? E eu lembro de alguém me comentar na época que não é algo tão incomum assim, né? Não é algo tão incomum. A gente teve recentemente aí um caso de filho matando os pais, né? E tudo mais.
Não vou nem lembrar porque foi bem grotesco o que a gente viu. Mas, tipo assim, o que me pega não foi nem essa... Eu não pensei em questão de esse misticismo, essa questão sobrenatural. O que me pegou foi por que ele fez isso. Pra mim, o que mais me perguntou é por que ele fez isso. E aí, pra mim, será que ele é um psicopata? Será que ele tem transtorno de personalidade narcisista? Será que é trauma complexo de infância? Eu não sei. Será que na verdade, é claro, vai desenvolvendo melhor, né? Mas será que ele tem aquela... Eles chamam de habilidade de camaleão social, né? Esse vazio existencial dele. Ele é um personagem tão complexo, que eu gosto mais dele do que o tema na história. Não é pelo fato de ele ser vilão. Não é pelo fato de ele ser vilão, é pelas camadas que ele me traz como personagem. Ele é muito difícil de ler. Então, quanto mais vai passando o mangá, mas agora eu vou falar ali, né? Até o ponto que a gente tá falando. Foi ele o responsável por esse baque que eu tomei quando eu li. Ele foi o responsável. Então, até aquele momento, eu queria saber, cara, por que ele fez isso? Como ele fez isso? Cara, ele cresceu, ele... Antes, quem usava o tema era o diretor do hospital. Era a filha do diretor. Quem tá usando agora é o Johan. Olha, cara, pra mim isso foi um boom. Por isso que eu acho esse personagem tão incrível. O meu ponto que eu falei, assim, quando eu falei, eu não flertei com o sobrenatural, porque o começo do mangá ele já deixa mais que a gente tá numa realidade, mas o que me deixou meio confuso ali foi na morte dos médicos. Porque foi o que eu tava falando, né? Que você caiu. Ele tinha acabado de acordar o coma. Calma, Como ele calma. preparou a bala pra dar pros médicos, eu fiquei assim, Calma, tudo virá em seu tempo, jovem padrão. Sim, mas eles estão falando do capítulo 16, até o capítulo tentando entender. O que eu gosto do Johan, que eu vou dizer que pra mim hoje em dia falta, não é que falta, é que se perdeu um pouco, falta um pouco de personagens simplesmente maus, assim. Obviamente no futuro ele tem uma construção de personagem que leva a você entender certas coisas, ok? Tem que ter um desenvolvimento. Só que eu acho que hoje tem muito mangá que, por exemplo, vou pegar Boku no Hero. Shigaraki até certo ponto, ele era só um vilão desgraçado. Só que daí começa aquela coisa de ter uma história de vida triste, aí você sente pena do vilão, aí a maldade é relativizada. Eu acho que, pra mim, falta voltar à época que existia simplesmente um mal puro, assim. A vilã... Ele é mal porque ele quer ser mal. Ele é mal porque é filha da puta. Eu acho que, tipo, por exemplo, sei lá, Breaking Bad, tipo, Heisenberg justifica tudo que ele faz, mas no final ele ficou só mal. Maldade, mal por ser mal. Concordo plenamente. Eu acho que falta porque antigamente tinha mais. Hoje o mal tá meio relativizado. A Cruella de Vil não mata mais o cachorrinho porque ela teve um passado triste, e aí hoje em dia o que ela fazia antigamente, que era matar cachorro, ela não mata mais. Então, mal... Na verdade, vou defender Cruella de Vil. Ela sempre foi má. Nem o filme solo dela deixou claro que ela é má porque ela é má. Mas ela teve um passado de triste, não. Amigo, ela não mata, ela não transforma cachorro em... Ainda. Eu acho que dependendo da adaptação, você consegue ter uma leitura. Não, mas você lembra que no começo do Cruella, do 101 Dálmatas, o 101 não é da família. Ela já tinha alguns dálmatas sequestrados. Já. Sim, pra transformar em casaco. Sim. E a Lia, no final do live action, ela pode ser o começo do filme, porque ela até fala que ela dá o Pongo e a Perdita lá pra cada um. Não me convenceu. Enfim. Não, mas o filme deixa claro que ela sempre teve o pezinho na maldade. Ela só controlou bem durante o filme. Mas ela que tava ali, quero fuder com a vida de todo mundo, se eu puder fuder, eu vou fuder. Isso já deixava claro no filme. Reassista. Parentes à parte sobre Cruella, questionavelmente. Eu acho que falta essa coisa de simplesmente da gente ter um vilão da maldade pura. Mal. O Voldemort era mal e ponto. Ele tentaram dar um passadinho triste, mas ele é mal e ponto. Ele quer ser mal, tudo tá bom. Ele é o vilão, ele é mal. Eu acho que hoje em dia a gente tá numa vibe meio... Vamos relativizar a maldade, criar um passado triste pro telespectador, sentir peninha do vilão, e aí, no final, o Midori tinha que salvar o Shigaraki porque ele não quer ser mal, o mundo transformou ele em ser mal. Quando, na verdade, foi esse exemplo, sendo que a gente tem um evento mais claro que é o Pain.
É verdade. Nossa, Inclusive, cara. no primeiro encontro do tema com o Johan, eu falei assim, ele não vai fazer discurso no Jutsu. E ele fez. Graças a Deus não funcionou. Por isso que eu acho que principalmente mais em narrativa de mangá e anime, principalmente shonen, precisa ter um embate entre o bom e o mal, assim. A gente precisa ter o do Flamingo pra lutar contra tudo que o Luffy acredita. A gente precisa da maldade. E eu acho que hoje em dia muitas histórias estão relativizando o bem e o mal. Então, aí, eu gosto do vilão. Eu acho que a gente vê tanta maldade no mundo. Eu acho que tem que ter o protagonista puro, assim. O tema que ele é bom. Ele é realmente uma pessoa boa. Ele é puro. Ele tenta transformar o mundo da maneira dele. Ele faz as pessoas se sentirem melhor. Ele é pura bondade. E eu acho que eu sou bem das eras clássicas da história. Eu gosto do bem contra o mal, assim. Então, eu acho que isso se perdeu um pouco ao longo dos tempos, assim. GD, acho que queria falar. Não, eu concordo plenamente com você. Pra mim, o que deixa o Johan tão bom é que em nenhum momento ele tenta se justificar. Por mais que a narrativa tente mostrar camadas que ele tenha pra que o próprio público identifique essas camadas no mundo que ele vive, né? É tão interessante como o Naoki transforma o Johan em várias formas do ser humano ver isso no seu mundo próprio, o que eu acho incrível, mas em nenhum momento ele tenta justificar ou humanizar o Johan. O Johan é mal mesmo. E é isso que eu acho legal nele. Você citou Voldemort, que é a mesma coisa. Ele só queria buscar poder acima de tudo. Então, isso pra mim que eu acho que o Johan é tão bom nesse negócio. Porque é a pura maldade. É a psicopatia em várias formas dentro do mesmo personagem. Então, eu acho isso muito incrível. Muito incrível. Brian? Como eu falei, né? Eu vendo do meu ponto aqui dos 16 capítulos. Quando rola o discurso no Jutsu, eu já percebi assim, como eu falei, pra mim ali, quando eu já tava na teoria que realmente quem tinha matado a família era o irmão e a irmã teria na autodefesa matar ele, na mesma eu já fui seguindo. Por isso que eu falei, alguns plots, não que isso seja ruim, mas eu achei bem previsível, mas mesmo assim, eu acho que pela primeira vez eu não tá errando, eu muito feliz em ler. Então, na hora que ele chega ali, que ele encontra com o monstro, eu fiquei assim, ele falou o nome do mangá, ele falou o nome do mangá. Isso é maravilhoso. Eu amo esse meme, mas foi muito engraçado. O monstro, meu Deus, ele falou o nome do mangá. Na hora que ele chega ali no estacionamento, né, que ele vai matar o cara lá, e ele começa com aquele discurso, e ele começa a rir, eu falei, não tá funcionando, tô gostando disso, o discurso no Jutsu não tá funcionando, vamos que vamos. E ele mostrou que ele tá cagando, que ele vai fazer do jeito dele, vai ser do jeito dele, ele já é uma criança que já mata. Eu fiquei assim, vilões que eu gosto. É assim que eu gosto de ver vilão. Mas eu acho legal isso que você falou, vou até complementar aqui. Eu não acho ruim, entre aspas, né, o discurso no Jutsu. Eu não acho ruim dele acontecer. Eu acharia ruim se toda vez, igual no Shonen, eles acontecem. Tipo, ok, seu discurso me tocou. Aí eu pegaria. Mas eu acho que sim, eu acho que o tema fez certo ali. Eu acho que, é que nem a Vitória falou, é do personagem. Então, eu concordo. Entendeu? Mas eu acho que o discurso reclamando... acontecer, eu acho importante. Por quê? Porque complementa ainda mais a personalidade do tema. Agora, o Johan cheirar e cagar, eu acho melhor ainda, tá ligado? Muito melhor. Não, eu concordo com você, porque assim, eu fiquei preocupado porque começou o discurso no Jutsu, eu fiz assim. Trabalhar, nossa. O que me preocupa, uma coisa que me preocupa, que talvez no futuro, provavelmente vocês já devem saber, mas ou não, é reforçarem que o Johan vê o tema como um pai. Aí eu fico com um pezinho ali, tipo, por favor, não vão me dar essa brecha aí, pelo amor de Deus, não vão me dar essa Eu brecha. vejo esse pai dele é meio como, tipo, Frankenstein, sabe? É criatura, é alguém que deu a vida de novo pra ele, assim, meio que uma fênix, assim, tirou ele das cinzas. É nessa coisa mais pegada de criador, porque ele ativou o monstro. Talvez o monstro sempre existiu, talvez sempre existiu, mas podia ter terminado a vida do monstro ali, mas o tema, na pura inocência e seguindo princípios dele, eu acho que, na verdade... Isso fica bem claro no discurso da Ana, quando a Ana recobra a memória e briga com ele, fica bem claro. Que ela vê o tema exatamente disso, né? É tipo, era pra ter deixado eu morrer, e você reviveu ele, era pra tudo já ter acabado. Aí eu fiquei sem garoto. Isso é muito daquilo, eu acho que a gente nem falou sobre isso, mas acho importante a gente puxar um pouco, que a obra, desde o início, ela fala muito de moral e ética, porque sempre tem aquela coisa, que o tema é puro isso, ele e a vítima, mas o bandido tá morrendo primeiro. Quem é que tu salva? E é o meio caso que o tema fez ali.
Será que se ele soubesse no que o Jorah teria se tornado, Ele teria dado prioridade? Ele dar prioridade, ele faria diferente? Não, eu acho que essa coisa meio... Porque eu vejo muito como um dilema meio médico, assim, tu vai salvar essa pessoa, sabendo tudo que ela fez, tudo mal. Toda série médica tem esse dilema. Tem então, eu acho que ele vai bem nisso daí, porque assim, porque o mangá ele já começa colocando ele contra a parede, né? Porque ele é um médico. O médico, ele faz um pacto, um voto de salvar qualquer vida, independente de que vida seja. Sim. E isso é da medicina. Mas aí chega lá esqueci, o diretor-presidente lá, fala pra ele, não é bem assim não, aqui a gente prioriza outras coisas, a gente prioriza fama, dinheiro, essas coisas, a vida que se foda. Aí ele segue, ele não tem nem como falar que ele não é ético, porque ele segue a moral dele, que da promessa que ele fez com o médico de salvar qualquer vida, e a ética da profissão dele, que é de salvar qualquer vida, independente do que pessoa seja, sabe? Sim. Eu acho que ele flerta muito bem com os dois lados, assim, cumprindo muito bem a moral e a ética juntos, sabe? Sim. É impressionante, porque o Dr. Becker, né, que eu comentei antes, né, eu não sei se dá a interpretar que o Dr. Tema poderia ser um cara que tem ganância, ou que ele é apenas um cara inocente, um cara realmente que quer fazer o bem, né? Então, o legal de não contar tanto assim da história anterior dele, já nos primeiros mangás, dá essa interpretação. Será que ele é realmente um cara que busca ser reconhecido como o melhor, ou ele só realmente quer salvar vidas? Mas eu acho tão legal, o capítulo em que o Dr. Becker encontra ele no corredor e fala as coisas pra ele, e ele fica em choque, eu acho aquilo, cara, pra mim foi um boom, assim. E foi exatamente o que você falou, pra mim foi o boom. Será que ele realmente salvaria o Johan depois de saber? Ele vai ficar traumatizado com aquela mulher e o filho que perdeu o pai, porque o cantor de ópera chegou primeiro, e aí depois tem aquela cara de sem nenhuma expressão do diretor falando pra ele, você tomou sua decisão. Putz, cara, nossa, eu tô arrepiando só de lembrar aqui. Absoluto cinema. Cinema. Agora, vai lá, Bruno. Não, pensando nisso, eu acho... É aquilo, né? Se ele soubesse... Não sei, moral e ética. Uma impressão que passa pra mim, que você tava falando do Dr. Becker, né? O Dr. Becker, ele vê muito o que ele era no tema. Só que ele já é um médico desiludido, sabe? Tipo, tudo isso não tive chance, vou passar aqui meu conselho. Só que ele não fala em nenhum momento, tipo, eu fui assim. Mas ele me passa muito essa vibe. Tipo, eu acho que ele era o médico da moral e da ética. Só que ele percebeu que, sendo o médico da moral e da ética, ele ia ficar preso. Ele soube ler melhor, ele soube ler melhor no hospital que trabalha, né? Ele só, virou uma formiguinha porque ele viu que não ia funcionar nada. Talvez ele tenha passado pela mesma coisa que o tema antes. E o diretor fez a mesma coisa com ele, sabe? Tipo, já que tu fez a sua escolha de ser o bonzinho, então tu vai ficar aqui preso por sempre. Você não vai... Porque ele mostra que ele não... Que ele talvez tenha tido a chance de ter uma promoção e ele não recebeu. E isso meio que desmotivou ele, sabe? Sim. Acho que agora a gente pode puxar um pouco mais já indo pro final, mas vamos falar então, antes de caminhar pra considerações finais, porque acho que faltou falar. Eu acho importante falar que eu gosto muito da construção das personagens femininas. Num primeiro momento, você odeia a Eva Eu odeio a Eva do fundo da minha alminha, até os 16 capítulos, mas ela vai tendo uma construção muito profunda de personagem, assim, você vai conhecendo ela por camadas. É o maior clichê que existe na face da Terra, mas eu sempre gostei do gêmeo bom e do gêmeo mau. E a gente tem também aqui, que estamos diante da Nina e do Johan, que a Nina é a bondade pura. Eu acho que isso meio que quebra também outra coisa, que a gente tem aquele... Eu acho que 90% da nossa criação, vindo de uma família estabilizada e tudo, constrói nosso caráter, mas o resto também tem um pouquinho de genética. Eu acho que o Johan tem isso, porque várias pessoas que adotaram ele ao longo da vida dele, muitas pessoas disseram que eram boas pessoas, que eram famílias boas, aparentemente, né? A gente não sabe se no interior era isso mesmo, mas se a gente levar somente isso em consideração, eram famílias boas que deram uma vida pra ele, e ele meio que sempre foi mal, enquanto a Nina, ela teve amor da família, era uma família estruturada, era uma família boa, era uma família que amava ela, e talvez ela não carregasse o gene, entre aspas, gente, da maldade que tem no Johan. Não sei o que vocês acham. Só falar uma coisa da Eva que eu achei bem engraçado quando eu vi a personagem, é que naquela cena que eles estão no restaurante conversando e tal, e ela sendo extremamente fútil, me lembrou o Spy Family,
quando... Como é o nome do personagem principal lá? O Twilight? Lloyd? O Twilight? O Twilight. É que eu chamo ele pelo nome, né? O Lloyd. Também Lloyd. chamo de Lloyd. Quando o Lloyd, ele tá procurando a esposa pra ele poder se infiltrar, e ele vai jantar com uma mulher e ela está sendo extremamente fútil. Aí ele levanta, não, obrigado, tchau, e sai andando. Aí eu vendo a Eva, eu falei assim, o Lloyd teria levantado da mesa e ido embora. Do nada. Sim. Você acredita que tinha 2 vestidos lá? Tinha um vestido só, nossa, e tinha uma outra mulher querendo, mas claro que eu peguei. Minha amiga, a amiga É, dela. amiga, né? Eu achei muito fútil. Mas eu já sabia que não ia dar certo, por ser muito fútil. Eu falei, ele é muito bonzinho, não vai dar certo. Mas é legal que esse jantar que ela foi, me desmintam se eu estiver falando besteira aqui, foi depois que ele teve o choque de consciência, não foi? Ele tomou o choque de consciência do Dr. Becker. E ela vai lá e dá um outro choque de consciência nele. E aí ele percebe o que o Dr. Becker falou, tanto que ela fala direto, e ele fica meio que olhando pra ela, falando assim, e você interpreta, né? Caraca, por que eu tô aqui? É com ela mesmo que eu quero ficar? Ele fica... Nem todas as vidas são... Nem todas Tem as o mesmo vidas valor. têm o mesmo valor. Nossa, essa frase é muito impactante. E ele dá ele para Sim. e agora carregando. A cara dele, tipo, você Isso tá é falando muito- isso mesmo? Isso me pegou muito na vibe de Revolução dos Bichos, sabe? Alguns animais são melhores, são todos iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros, assim, tipo, nessa pegada, assim, dos porcos. Mas é que eu vejo, assim, eu acho que eu gosto da construção da Eva, porque ela é muito de contraste da Nina. Porque o que dá a entender da Eva é que ela é uma pessoa uma mulher que foi conduzida àquela vida que ela tem. Então, ela não tem um trabalho, ela não tem nada, o que ela sabe fazer, tanto é que quando termina, ela casou 7 vezes pra pegar a riqueza dos outros e se sustentada com isso. Então, ela era sustentada pelo pai, daí o pai dela deve ter instruído ela a casar bem pra se sustentar pra sempre. Então, a vida dela é basicamente comprar vestidos e casar e ter um marido pra pagar as contas, sustentar e ela divorciar, e ela repete esse ciclo vicioso. Enquanto a Nina, ela já tá construindo um caminho mais independente. Ela faz faculdade, ela faz aikido, Ela trabalha na pizzaria. ela trabalha na pizzaria, ela não quer, todos os rapazes que chegam nela, ela chega pra lá neles. Então, eu acho que são 2 culturas diferentes que a gente pode pegar também, que a Nina já tá pegando, já nasceu um pós-Segunda Guerra, já nasceu pós-queda do muro, e a Eva, ela pegou esse momento de transição, e aí ela tá num mundo mais contido, onde ela não teve, talvez, a liberdade que a Nina teve. Então, ela é fruto do meio, puro fruto do meio. Eu posso entrar que na verdade, é mais... Eu sendo um comunistinha de merda, mentira, eu não sou comunista não, mas assim, puxando pra um lado político, falando, a Eva, ela nasceu numa família rica, onde o pai dela já é soberbo, né? O pai dela põe os interesses dele à frente Qualquer do próprio coisa. hospital dele, até do próprio hospital dele, por interesse dele, e ela cresceu vendo isso, tipo, meus interesses e tal. E crescendo numa família tradicional é aquilo, né? Mulher não trabalha, mulher tá pra ficar em casa, sendo sustentada pelo marido, então pode ter uma subsequência disso. Já a Ana, né, ela vem ali, ela foi criada por uma família mais humilde, que é uma família que dá pra ver ali nos poucos quadros deles, que é uma família boa, que ela vai atrás da bondade dela, já vem ali. Não tem como falar que ela já era boa antes, porque ela mesma não lembra, né? Mas ela teve uma construção de uma base familiar já. Faça por você mesmo, pra você não ficar dependendo dos outros. Acho que é uma questão meio política, meio familiar também, mas eu vejo mais por esse lado. Mas eu gosto da Eva, porque, principalmente no primeiro mangá, né? Quando eu falo primeiro mangá, são os 8 primeiros episódios, mas o segundo consegue trabalhar um pouquinho mais. A Eva, ela é uma cópia do pai, só que com o passar dos capítulos, você não se... A narrativa, ela pode meio que tentar te identificar com a pessoa, só que é impossível você se identificar com ela. Então, automaticamente, você começa a ter pena dela, e você não tem a pena do pai. Exatamente. Tanto é que quando... Tive essa o impressão, Lastred- ela é a cópia do pai, só que eu comecei a sentir pena dela. Porque a narrativa começa a mostrar que o que ela escolheu também tornou ela miserável. Exatamente. Então, Tanto é que quando muito tu... assim isso. Quando E tu- miserável quando- mentalmente, né? Quando chega a cena que o Lastred vai entrevistar ela e ela tá bêbada, particularmente, eu achei totalmente degradante, porque Deplorável. ela tá ali sozinha, passou mais de 5 anos, acho que passou quase 10 anos, tá apegada a um amor antigo que ela perdeu, porque era realmente uma pessoa que de fato gostava dela, uma pessoa boa e de índole. Ela tá sozinha,
sem família, sem o amor da vida dela, sei lá se era o amor da vida dela, mas era realmente um amor, uma pessoa boa, sozinha, sem ninguém. A única coisa que ela tem é basicamente o álcool e o dinheiro que ela meio que nem mais dá bola lá pros vestidos, sabe? Agora é pro álcool. Agora é pro álcool. Que ela fala. Mas é interessante que chegou um momento do mangá em que ela perde o porto seguro dela, da escolha dela, que foi o pai. Ela perde isso, ela perde o tema, que gostava dela de verdade, né? E ela não sabe o que ela fazer. Ela não sabe. Esse é o ponto que eu acho muito bom. Eu senti pena dela. Porque ela literalmente escolheu um caminho em que ela sempre dependeu de alguém. Que o Brian queria falar? Falar que eu fiquei com dó, fiquei por porra nenhuma, não. Eu falei assim, decisões suas, você foi fútil, agora se torne fútil. Agora assuma seus B.O.s. Exatamente, porque assim, acho assim, eu ficaria com pena dela se tipo, ela tentasse mudar, mas mostrou que a única coisa que mudou é o interesse dela pelo tema. Mas assim, falando por um lado psicológico, é só dependência porque ela não quer ficar sozinha. É só essa questão. Ela acha que ela ama o tema porque o tema foi o cara que realmente amou ela de verdade. Mas não porque ela ama ele também, não. Eu não acho que ela ame ele de verdade. Eu acho que é só uma dependência do porque ela ficou sozinha mesmo. Então, eu tive uma leitura um pouco diferente, assim, porque eu conheci pessoas que têm grana a jogar fora. E chegou um certo tempo da vida, eles, não apenas as pessoas que eu conheci, mas, por exemplo, depoimentos de pessoas que são celebridades hoje, né, que são imagem pública, de pessoas que nunca tocaram a pobreza, nunca tiveram essa consciência. E eu falo por experiência própria, eu tive pessoas próximas a mim que nunca tentaram entender o lado de quem, eu vou usar assim a palavra marginalizado, né, mas as pessoas comuns, e conseguiram ter esse questionamento. Eu particularmente tive pena dela, porque a partir do momento do mangá até um certo ponto, né? E eu falo certo ponto, é realmente o capítulo 16 ali. Claro, teve a perda do pai, teve a entrevista, teve toda essa decadência dela, de que ela não teve a oportunidade de conhecer uma vida normal. Então, tipo assim, eu não coloco toda a culpa da escolha nela. Eu coloco isso, provavelmente eu botaria mais de 50% no pai, porque ela é o espelho do pai. Normalmente, eu falo normalmente, não é todo caso, mas normalmente os filhos são um reflexo dos pais, porque eles levam a mesma vida que o pai, a vida que o pai proporciona. Então, a partir do momento que ela perdeu, eu penso assim, a partir do momento que ela perdeu o pai, ela perdeu o tema, ela começa a refletir. Cara, tem um capítulo que ela tá sozinha bebendo e ela começa a refletir que ela tinha um amor de verdade, alguém amou ela de verdade. Ela nunca refletiu. Isso pra mim foi muito importante. Ela nunca refletiu, ela teve a primeira chance de refletir sobre a vida. Então, vou perdoar ela? Claro que não, mas me deu pena. Por isso que eu vou dar pena, entendeu? Eu vou entrar no ponto com você. Falando até o capítulo 16, não tenho como ter pena dela. Eu tenho que dar risada. Eu fiquei bêbado, ela tá chorando pelo amor. Porra, querida, tu escolheu abandonar ele. Não foi ele que te abandonou. Então, assim, não vou ter pena de você. Se ela quer, na minha concepção, né, disso... Beleza, vou ser bem egoísta falando. Na minha concepção tu fez merda. Você sabe que se a pessoa não te quer, você pode amar o quanto você quiser. Beijo, segue sua vida, querida. Faça melhor com o próximo pra não acontecer de novo. Observações, o Brian não dá segunda chance, pessoal. Não. Eu quero deixar. Eu dou segunda chance, só que assim. Eu quero deixar claro que quando eu falo. Eu quero falar que quando eu falo que eu sinto pena, não significa que eu perdoei. Não, entende? Concordo. A pena é o seguinte. Vou dar um exemplo aqui. Sei lá, um cara daqui, no meu bairro aqui. O cara fez uma parada totalmente errada. Teve uma vida totalmente errada. E eu vou perdoar ele? Nunca eu vou perdoar. Nunca eu vou perdoar. Porque ele escolheu aquilo. A pena que eu falo é o seguinte, cara, é pena. A definição da palavra, eu tenho pena dela. Pena. Tipo assim, mas até o 16 eu não tive essa experiência. É isso que eu tô falando. Até o capítulo 16 eu não tive como ter pena dela. É que, na verdade, eu vejo até os 16, cara, é que eu acho que pena é um sentimento muito ruim de receber de alguém. Ninguém quer ter pena, porque quando tu tá com pena, tu tá, não é se sentindo superior, mas é que aquela pessoa tá numa situação tão degradante, ruim, que não é que tu sempre empatia, é que tu olha pra ela e a situação, olha, eu tô bem, eu tô certo aqui, mas aquela pessoa tá numa situação muito ruim. Que pena. Exato. Tanto é que a pena, muita gente não gosta de ter pena do que receber a pena do outro, assim, não gosta de sentir, porque pena é uma coisa muito que tu, não é menosprezar a palavra que eu quero, mas é que a pessoa que está recebendo a pena, ela é diminuída.
talvez, entendeu? Sim, Isso que eu acho mas esse que é o seu ponto. Até o 16, pode ser que depois da evolução eu tenha um outro sentimento por ela, mas até o 16, não tive pena dela, eu tive vontade de dar... Mentira, não procurou assim não. Mas eu simplesmente só, tipo, achei assim, querida, você tá nessa merda pelo que você mereceu. Eu tive vou até meio sádico dizer isso, meio Johan da vida. Mas eu tive até um prazer de ver ela naquela situação, porque, mano, tu era fútil. Eu vou ser bem sincero, não é nem pela questão dela, ela trocou o tema por outro porque o tema perdeu os status dele. Foi mais por ela ter sido cuzona com a frase dela que fez ele cair na real, que foi nem todas as vidas são iguais. Eu fiquei assim, olha, seu caráter é muito duvidoso, gata, tchau. Mas aí eu vou entrar num ponto que eu acho interessante. Por exemplo, teve, acho que no capítulo 15, se não me engano, 15 ou 14, eu não vou lembrar agora. Até o capítulo 14, mesmo com o tema se ferrando pra caramba, claro, depois ele teve a questão do pai da Eva e tudo mais, mas até mesmo quando o tema tava na merda, ele se preocupava com a Eva. A Eva, claro, chutou ele, mas ele sempre se preocupou com a Eva, mesmo na merda. O que me deu a conotação de que todo mundo que se envolveu com a Eva, quando tava ou superior a ela, abandonava ela. Aí acontece... Agora... Tema é um bom rapaz. O tema, mesmo também, se preocupou com ela. E aí o que acontece? O pai dela morreu. Ela ficou na merda. E o tema, mesmo assim, se preocupou com ela. Por isso que eu falei do capítulo 15 ou 14. Teve um momento em que ela se tocou disso e ela procurou o Dr. Tema. Ela procurou e ela falou assim, eu queria muito voltar com você, porque ela percebeu que o que o tema sentia por ela era genuíno, independente se ele tava na merda, se ela tava na merda, se eles estavam bem. Aí o que acontece? Como ela só teve uma forma de educação, como ela só teve uma forma de vida, uma cultura de vida, quando o tema falou assim, não posso voltar com você, ela falou assim, já que você não vai voltar comigo, aí a cultura dela de ser manipuladora, de ser consumista, ela falou assim, então eu vou te ferrar. Então ela passa, mas cara, é aí que eu penso assim, mano... Agora o cara vai desempatar. Tá, e aí? O que você acha? Putz. Zero pressão. Não, porque assim, eu entendo o que o GD tá falando. Tipo, dá pra entender, obviamente. Só que eu também sou meio assim. Tipo, com um personagem. Pô, você fez merda. Ah, mas agora só por conta disso e tal. Aí você viu. Mas aí por conta da criação. Agora eu vou ferrar com você. Não quis. Agora então. Vou fazer isso aqui com você e tal. É isso aí. Mano, na moral, menina. Vai procurar o que fazer da tua vida, vai. Ai, vai arranjar um emprego, gata, pelo amor de Deus. Se estivesse trabalhando com a mente ocupada, aquele. Gente, eu não tô falando que pena é um sentimento bom. Eu falaria a mesma coisa que vocês. Eu falaria, vai procurar teu rumo. Só que a pena é do tipo assim, mano, é o que o Vitória falou, tipo assim, mano. Não, eu concordo. Eu reflito sobre ela, fala assim, mano, você tomou uma decisão tão bosta, você tá numa merda tão foda. E a pena é um sentimento. Lembra o que o nosso pai, não sei se seus pais falavam isso pra você, mas meus pais falavam muito isso. Sabe o que dói mais do que um soco? É saber que a pessoa nem existe, é sentir pena dela. Não, isso dói muito mais que um soco. Por isso que eu falo que pena pra mim é muito... Mas é que assim, eu não tive... Pra você ter pena, pra você sentir o pena da pessoa, você tem que ter uma empatia por ela. Não, eu não sinto. Mesmo sendo ruim, mesmo sendo um sentimento ruim, pra jogar ela na lástima, é um sentimento de empatia. Porque você pensa que, tipo, puta, ela passou por muita merda pra dar. Eu já penso assim, ela passou por muita merda e ela tem que se fuder mesmo. Não, tudo bem, eu até entendo. A pena, você sentir pena, tem um ponto empático, mas eu não sei se essa empatia... A empatia, e realmente é interessante isso, a empatia não necessariamente você vai se conectar com a pessoa. Você vai ter uma compreensão da atitude dela, da vida dela, da escolha dela. Eu acho que é isso que é legal. Quando você tem bagagem de outras... Não precisa ser da sua vida, mas pode ter de outras pessoas. Você viu outras pessoas, você teve uma certa conexão com essa condescendência, é a palavra que eu queria achar. Essa condescendência, você entende que a pena, ela não é um sentimento de perdão, não é um sentimento de... Como é que é a palavra? Agora eu esqueci. Redenção. Não. A pena é apenas o estado em que você botou um ponto final no que você sente pela pessoa. Você fala assim, cara, isso é pena. Eu não sei o que pensar de você. A empatia foi tão forte que você sabe o que ela escolheu, o que ela poderia ter escolhido, e mesmo assim ela continua escolhendo o que ela quis. Então você fala assim, mano,
eu não consigo nem te dar conselho, eu só consigo te dar pena de você. Mas eu entendo o teu ponto, e concordo de fato. Já definimos então o conceito de pena. Leiam pra fazer as suas próprias definições se vocês sentem pena ou não. A minha consideração final, levando mais já pro fim, é que todos nós queremos encontrar um doutor tema pra nós, ou uma doutora tema, ou enfim. Esse é o nosso encontrar um doutor. Essa é a minha consideração final. Brian, sua consideração final. Não seja um tema, que brincadeira. É isso, eu quero achar meu tema. Fala. Não seja um tema. Janina. Eu achei ele muito inocente, gente. Desculpa. Não, muito inocente não dá. Tem que ter maldadezinho. Maldade, assim. Malícia. Malícia. Tem que ser malicioso. Eu acho ele muito bonzinho. Acredita muito nas pessoas. Brincadeiras à parte, como eu falei, é uma obra que ela me pegou desde o primeiro capítulo. Eu fiquei surpreendentemente surpreso positivamente ao ler. Eu estou ansioso pra gente continuar essa debate aí depois do volume 2. Tem uma chance pro Monster, nem que seja pelo anime. Não sei se vocês assistiram o anime é bom. É mesmo. Não, o mangá é melhor. O mangá é melhor, mas o anime é bom também. Tem boa trilha sonora. Mas o anime deem uma chance pro anime, pra aí, se vocês gostarem do anime, vocês vão atrás do mangá e é isso aí. Brian, então foi agora. Assim, eu gostei do tema no começo, entendeu? Depois eu acho que ele foi ficando meio afetado, claro, mas também é meio complicado. Quem não seria afetado depois de tanta treta rolando assim? E a mina lá tem que se virar mesmo, pelo amor de Deus, mano. Vai trabalhar, Eva vai trabalhar. Vai arranjar um emprego. Eu também gostei, eu gosto dessa, vocês estavam falando mais cedo. Eu tenho os dois lados, eu sou aquele que sou o equilíbrio. Eu gosto de hoje em dia, né, que o pessoal, não, pô, mas o vilão ali, ele fez aquilo, falou daquilo e tal, não sei o que, tudo bem, é aceitável, não vou dizer que é ruim, tem alguns que são ruins, né, e tem outros que, pô, beleza, conseguem entender, mas eu sou da parte que não tem empatia pelo vilão, mano. O vilão fez, mas não sei, tem que pagar, mano. Isso aí. Se fez besteira, paga, irmão. Mas é por conta do meu passado. E daí, cara? O pessoal atual aqui não tem nada a ver com o seu passado, irmão. Exatamente. Eu sou dessa então, também. Paga. Só isso. Não precisa... Tudo bem, você pode dar um discurso só pra convencer, isso aqui que você fez é errado por causa disso. Mas eu também gosto de ter o vilão, pô, por que você fez isso? Porque eu sou um macaco louco e assim, entendeu? Eu vou destruir a cidade e tô nem aí pras meninas super poderosas. Mas o macaco louco tem um passado triste. E era de teste. Naquela época era pesado. Eu acho que o único vilão das meninas super poderosas é o ele, né? Acho que sim. Que é literalmente o capeta? Então. Enfim, eu gostei de Monster, tudo bem que foi só até o 16. Eu vou tentar terminar o primeiro volume, né, pelo menos. E sei lá, não sei, talvez se realmente eu gostar, eu falo, pô, vou continuar isso aqui. Mas ainda assim, né, não é o gênero ali, meu favorito. Talvez se um dia, alô, atenção, ô Netflix, chega aí. Netflix não, pô, HBO, foi mal. Netflix, não foi você agora não. HBO, ô Maxzinho. Agora é HBO de novo. HBO. HBO Max, não tem problema. Ô HBO, manda aí aquela série, na moral. HBO, pra gente, por favor. Qualquer um que quiser, HBO, Prime Video, até Netflix, quem quiser aí, por favor. Nossa, com certeza eu tenho. Mano, seria muito boa. Se for pra ser série, eu voto pro HBO, gente. Não é dia, mas eu voto. Eu vou dizer assim, eu voto HBO ou Apple TV. Apple TV... Vale a pena. Olha, eu falo que a Apple TV tá superando um pouquinho a HBO, hein? Quero dizer não, mas acho que... Apple TV tá entrando pra ser... uma concorrente de alto nível, né? Tá, GD, sua consideração final. Pô, cara, eu vou tocar no vespeiro, então agora que eu vou ser o do contra, tá, gente? Eu vou ser do contra. Vai lá. A minha mensagem pra finalizar aqui é: tenham empatia com todo mundo. Todo mundo. E o pai? Por quê? E por quê? E eu vou tentar explicar, vou dar meu ponto de vista aqui, tá? Porque assim, ó, ter empatia, mesmo com pessoas ruins ou maléficas, não significa que a gente concorda ou justifica o que ela faz. Mas ter a empatia nos ajuda a compreender o que levou essa pessoa a agir daquela forma, tá? Ajuda a gente a entender as motivações, os traumas, e isso não significa que a gente defende as ações, e sim ajuda a gente a enxergar a situação de uma forma muito mais racional e realista.
Isso é muito importante. Outra coisa, você ter empatia até por pessoas ruins faz uma coisa que eu acho muito importante no ser humano, que é a quebra do ciclo de ódio. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Que é o quê? Ódio não se quebra com ódio. O ódio não se luta com ódio. Se a gente reforça um comportamento destrutivo, a empatia não ajudou a interromper esse ciclo. E é por isso que a gente precisa ter empatia para que as consequências e as soluções sejam menos danosas possíveis. Isso é muito importante. E tem um detalhe que eu acho muito, muito legal, que é a paz, assim, eu considero isso, né? É a paz mental. Quando eu vejo um ser humano, ou um personagem, ou uma história que acaba se mostrando que, pra mim, ela foi falha e não apenas um monstro absoluto. E mesmo se ela fosse um monstro absoluto, isso me ajuda a evitar que a raiva também me consuma para que eu responda ela com raiva. E não, eu tendo a empatia, eu consigo tomar a melhor decisão para as consequências que ela fez, e eu consigo manter uma paz interior, uma paz mental muito mais plena. E aí que eu também vou falar o seguinte: seja o tema. O tema é um rapaz inocente, não fraco. Ele é inocente, mas ele não é fraco. E eu sempre falo isso, eu acho que o problema do ser humano é perder a inocência total. A gente precisa ter inocência com maturidade. Inocência com experiência. A gente não pode perder a fé no ser humano, por mais que muitos seres humanos tentam provar o difícil pra gente. Por mais temas, a gente gosta de pessoas que tentam fazer o melhor pro ser humano. O próprio tema, no primeiro mangá, mostrou pra gente que a gente pode sim lutar contra uma corrupção, mas nunca falhar com a nossa moral, com a nossa ética. Por isso que eu acho o tema também tão legal. Ele mostra nos primeiros capítulos que, cara, será que eu não sou uma pessoa controlada por alguém? Será que eu não sou uma pessoa que toma uma decisão porque uma outra me mostrou que era benéfico e não, ele me fez refletir. Lembra daquele boom? Por isso que eu falo que Monster é tão magnífico pra mim, porque ele me deu boom também quando eu tava lendo, porque me fez refletir, será que as decisões que eu tomo são minhas mesmo? Será que eu realmente estou fazendo o que é íntegro pra mim? O que eu acho certo? Será que minha régua moral não tá danificada? Então, leiam Monster, porque Monster te traz todas essas reflexões, te trazem personagens extremamente bem construídos e que vão fazer você refletir pra caramba. Bem, gente, era isso. Você pode comentar aí no YouTube, se tiver no YouTube, se você, o time, tem empatia ou o time vai trabalhar, basicamente. Comenta aí. Eu tenho empatia, não muda o fato que eu acho que ela tem que arranjar um trabalho. O Brian quer deixar claro que ele não tem empatia, porque ele tem empatia pela Eva, mas que ela tem que trabalhar. É importante. Importante o trabalho dá dignidade ao ser humano. Esse foi o nosso Entre Balões e Quadros sobre o primeiro volume então de Monster. Teremos então mais 8 episódios especiais ao longo do ano até o final sobre os outros volumes de Monster. Então, fique com a gente até o final. Não se esqueça que a Black Company está com uma campanha aberta no Catarse. Então, se você quiser ajudar a gente para os projetos futuros, dê sua ajudinha lá. E era isso. Muito obrigada a todos. Até o próximo Entre Balões e Quadros.